Até o verso 10, são 10 versículos, em uma das muitas visões do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 3. A palavra do Senhor se nos diz, meus irmãos: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará seu próximo para debaixo da vide e debaixo da figueira. Meus irmãos, esse texto de Zacarias, ele é muito propício para a gente trazer à memória algumas coisas, da forma como Satanás ele age, ele exerce o seu ministério como acusador do povo de Deus. Meus irmãos, o texto diz que a primeira coisa que Satanás faz é chamar a atenção para as vestes sujas de Josué. A ideia é que Satanás está acusando Josué de ter vestes sujas, de alguma forma de pecaminosidade, de alguma forma de indignidade. Nos nossos dias, irmãos, Satanás tem usado muitos instrumentos também para acusar a igreja, o povo de Deus. Satanás tem usado religiosos dentro e fora, até mesmo do arraial do povo de Deus. Satanás tem usado pessoas, irmãos, seja nas suas lives, seja nos textões de Facebook, inimigos declarados daqueles a quem Jesus resgatou, lavou e redimiu. Então, irmãos, a resposta aqui para as investidas e acusações de Satanás não é que Josué, porventura, não tivesse uma veste suja, é que há um Deus, há um sumo sacerdote que justificou pecadores. Então as vestes de Josué são trocadas, assim como as vestes do verdadeiro crente. Outrora eu e você estávamos mortos em delitos e pecados. Outrora nós estávamos vivendo em trevas. E para isso, irmãos, hoje o nosso mundo é um mundo que aplaude as trevas. É um mundo que compactua com a mentira, com a enganação, com tantas outras coisas que Deus abomina. Mas quando olha para a igreja, irmão, diz: olha lá, todo mundo com as vestes sujas, o pastor com as vestes sujas, os membros da igreja com as vestes sujas, e assim por diante. Mas, irmãos, a grande verdade
é que a igreja não é composta de pessoas perfeitas, mas de pessoas que se arrependeram dos seus pecados, foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, quando Satanás, nos nossos dias, faz como aconteceu nos dias, na visão de Zacarias, nós precisamos, irmãos, responder com convicções da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não é que nós somos crentes, nós somos perfeitos, mas nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sobre eu e você, que temos Jesus como Senhor e Salvador, como nosso sumo sacerdote, já não há mais condenação. Então, quando você vê um endemoniado desse aí, falando mal da igreja, da Bíblia, você precisa repreendê-lo com as verdades da graça, da misericórdia, das boas novas do Evangelho. Sobre nós, o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, já não há mais condenação. E é interessante que o versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós somos colocados numa posição pelo próprio Deus. Meus irmãos, olha que fantástico, de recebermos o privilégio de participarmos como juízes, de participarmos como aqueles que têm convicção, irmãos, de defender a verdade em detrimento da mentira que o mundo aprova. Então eu e você não caminhamos cegos, desamparados, desorientados na vida cristã. Então você tem um firme fundamento, um claro fundamento, que é a palavra de Deus, e por meio da palavra de Deus você pode se posicionar e dizer que algo é errado, e você pode emitir um julgamento, e você pode condenar coisas que Deus condena, porque nós temos a palavra de Deus. Algumas delas são aborto, algumas delas são casamento homossexual. Você tem a convicção, o claro ensino das Escrituras, e nós precisamos repreender, irmãos, todo instrumento de Satanás que afirma o contrário. A igreja não pode ser uma igreja imatura espiritualmente. A igreja não pode ficar cedendo espaço para que esses endemoniados adentrem o arraial do novo de Deus e saiam por aí defendendo coisas que Deus abomina. Quem defende coisas que Deus abomina, irmãos, não é crente, é mensageiro de Satanás, e a gente precisa reafirmar isso. E quando você defende, irmãos, a palavra de Deus, a santidade, eles vão dizer assim: isso aí é muito radical, é muito fanatismo religioso, é muito puritano. Meus irmãos, para o mundo de libertinagem, de uma vida relaxada, sem compromisso com Deus, um pouco de obediência sempre parece fanatismo. E é esse mundo, irmãos, que a Bíblia diz que jaz de maligno. Esse mundo, irmãos, escravo de Satanás. Essas pessoas que ainda permanecem em trevas, que Satanás governa sobre as suas vidas. E a gente precisa reafirmar, irmãos, a verdade da palavra de Deus, contrariando e aborrecendo os que estão em trevas. E é isso que nós vemos, irmãos, na história da reforma. Pessoas que amaram mais a Deus, a palavra de Deus, e tiveram a ousadia e intrepidez de se entregar como instrumento na mão desse Deus, para que de fato Deus cumprisse a vontade dele sobre suas vidas. E eu gostaria que você levasse no seu coração um pensamento. Eu tenho pensado nisso já por um tempo, e eu até encontrei uma frase, depois eu vou postar ela lá no grupo da igreja. Diz que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E quando a gente volta na história da igreja, a gente vê pessoas que estiveram exatamente onde Deus queria que eles estivessem, no centro da sua vontade. Esse é o melhor lugar para que eu e você estejamos. Meus irmãos, hoje nós vamos prosseguir um pouco mais na história da reforma protestante. Eu quero fazer uma revisão aqui. Primeiro, irmãos, que nós estamos aqui caminhando para
da igreja. Então, não existiria nenhuma igreja cristã evangélica, nós chamamos de protestante, se não fosse esse período de reavivamento de Deus na história da igreja. Então, se você faz parte de uma igreja cristã evangélica de linha protestante, você tem que conhecer a história, porque você não surgiu do nada. Do nada alguém resolveu aparecer numa igreja com a Bíblia na mão. Tem uma história, irmãos. A fé cristã não é invenção, não é um misticismo, não é uma revelação instantânea que recebemos aqui. A fé cristã tem história. É por isso que você olha no Antigo Testamento, o povo de Deus era assim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É história, irmãos. É o Deus de Paulo, de Pedro, de João, é o Deus de Lutero, de Calvino, é o meu e o seu Deus. Percebe a importância disso? Porque se você tirar a história, a historicidade da sua fé, você começa a inventar coisas aleatórias. Preste atenção, por exemplo, nas implicações. Você já viu que tem muitas igrejas que inventam algumas coisas, né? Por exemplo, você tem o Vale do Sal Grosso. Onde é na Bíblia, irmãos? Tem um texto bíblico que fala que a igreja promovia o Vale de Sal Grosso. Você tem a rosa ungida para tirar a maldição do indivíduo. Onde você tem um texto bíblico que ensina sobre isso? Não tem. Isso é invenção, isso é misticismo, isso é sincretismo religioso. Quem usa sal grosso, irmãos, para benzer as pessoas, não é cristianismo, não. O nome é outro, tá? Porque não tem base bíblica. Quando eu não conheço a história da igreja, eu não conheço as escrituras, eu sou convencido pelo que as pessoas vão inventando. E o ser humano, irmãos, ele é religioso e ele gosta de inventar um monte de coisa. Por isso que você precisa conhecer a história da igreja cristã para saber realmente a identidade da igreja. Nós aprendemos aqui, irmãos, um pouco sobre história. Quando a gente estuda história, nós reafirmamos a nossa identidade. Tá? Então, o nosso posicionamento ético e moral como cristãos está alicerçado historicamente na Bíblia e na história da igreja. Você percebe a postura dos crentes, do povo de Deus, coerente com a Bíblia Sagrada. É por isso que, historicamente, desde quando a Assembleia de Westminster se reuniu, nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que nós cremos emana das Escrituras. A forma como nós vivemos está alinhada com a palavra de Deus. Então nós não inventamos a nossa doutrina, a nossa crença, a nossa fé, mas nós também não inventamos quando nós saímos fora da igreja. Você é crente comprometido com a Bíblia no culto, mas você é crente comprometido com a Bíblia nos seus estudos, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família. Você não tem um crente que ele é religioso no culto, mas é ímpio no dia a dia, né? Isso é contrário à identidade, à essência da fé cristã. Então a história da igreja, ela nos mostra isso, a nossa identidade, o nosso compromisso, a dinâmica da vida cristã. Mas estudando também um pouco sobre historiografia, sobre como interpretamos, como ir até esses fatos. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande de estudar a história, porque a gente já vai para a história querendo interpretar, querendo tirar as conclusões. Você precisa conhecer os fatos acontecendo na história, nesse primeiro momento. Estudando a história, você vai ouvir os fatos, e nesse momento você não vai se colocar se você concorda ou discorda, você vai aprender com a história. Então você tem que caminhar na história de acordo com a dinâmica dos acontecimentos históricos. Vimos também, irmãos, um pouco sobre as interpretações da reforma, ou das reformas, né? Foram vários momentos e vários lugares, irmãos, que Deus levanta pessoas para efetuar reformas na igreja, para levar a igreja que estava em corrupção e trevas, que se tornou uma igreja idólatra, trazê-la de volta para as Escrituras, ao padrão da
efetiva descrita em Atos dos Apóstolos. Mas eu disse assim, que se você perguntar para muitas pessoas por que ele é crente, por que você é evangélico, por que você é membro da igreja que você participa, alguns vão dizer assim, não, é que eu mudei de bairro, aí encontrei essa igreja. Outros vão dizer assim, não, é que minha mãe, meu pai sempre foi dessa igreja, aí eu sou também. Não sabe dizer muito além disso, né? Se você perguntar para muitos cristãos hoje o que significa ser protestante, ele não sabe. O que é a reforma protestante? Ele não sabe. Porque o cristianismo que se vive hoje, que se prega hoje no Brasil, ele é um cristianismo sem identidade. Em alguns momentos é revelação instantânea, nos outros é sal grosso, nota ungida. E a Bíblia mesmo não é pregada, não é ensinada, né? É um cristianismo na história. Então você vai encontrar muitas pessoas que não sabem dizer o que é a reforma protestante. E você vai encontrar pessoas que dizem assim, a gente não precisa disso. A gente já tem a Bíblia aqui na mão e eu só é cristão. Já é suficiente. Então, não existe ninguém sem história, né? Eu fiz uma indagação assim, imagine a sua vida sem as lembranças que você tem da sua história. A gente lembra da infância, a gente lembra das brincadeiras da infância, dos amigos, a gente lembra o que comeu, o que bebeu. De vez em quando eu lembro de um frango, um caldinho que minha mãe fazia. Pelo menos a memória, irmãos, é a melhor coisa do mundo. Eu não sei se eu replicasse hoje, como é que seria? Você já lembrou de alguma coisa assim? Imagine você hoje. O que seria você sem a sua história, sem a sua biografia, sem as coisas que você viveu e experimentou, sem as coisas boas ou ruins? Você acha que a sua história é só coisas boas? Você acha que a sua história é só coisas positivas? Não, tem coisas ruins. E você aprendeu com todas elas. Então você é o que você é hoje por causa da história que Deus te deu a graça de viver. Então sem história você não tem identidade. Você é o que você é hoje por causa daquilo que você viveu. Tá? Então isso é importante para a igreja, irmãos. Conhecer a sua história e afirmar a sua identidade. Mas ainda vimos, irmãos, um panorama no final aí da Idade Média. E esse panorama trouxe para nós uma crise agrária, fome e pestilência, porque as pessoas migraram para as cidades e muita gente, muita demanda, poucas pessoas plantando e colhendo, então automaticamente foi ficando escasso o alimento, as pessoas começaram a passar fome, enfrentar a peste negra, sífilis e um monte de outras enfermidades aí, né? Um monte de outras pestes. Nós vimos também sobre as pequenas e grandes cidades, que foram lugares de grandes concentrações de ideias e de mudanças. Cidade é assim, você encontra um cristão, um que é de uma religião oriental, outro que é ateu, e as ideias, irmãos, elas vão fluindo. Isso aconteceu também na Idade Média, muitas ideias eclodindo, muitas ideias sendo promulgadas e as mudanças foram acontecendo. Irmãos, a velocidade das mudanças nos centros urbanos é, irmãos, avassalador e assustador. As coisas mudam assim numa velocidade, irmãos. Eu não sei se você conseguiu perceber isso, por exemplo, na pandemia. As coisas aconteciam, parece que o decreto acabou de assinar e a gente chegou mais. Demorou 10 segundos. E no interior, o povo está acontecendo isso. Conversando com algumas pessoas do interior de Minas, irmãos, coisas que aqui a gente já tinha passado, já estavam lá na frente, eles estavam começando agora, de forma lenta lá no interior. Então, a cidade, ela traz isso, mudanças muito rápidas. Um dia, numa palestra com os homens aqui, eu disse que a igreja que está numa cidade, ela não pode ter a mentalidade da roça, do interior. A igreja da cidade, ela não pode ter uma teologia rural, porque, irmãos, os desafios que a gente lida aqui na cidade é diferente dos desafios da roça. Os desafios da roça é a pessoa acordar 5 horas, conseguir tirar o leite, trabalhar, em casa tomar um banho, pegar uma cavalinha, alinhar, colocar na chibete.
ou selar o cavalo e ir no culto. Essa é a luta. Agora, e aqui na cidade, irmãos? Percebe a dinâmica, como é que é diferente? Só de contar as histórias da rota, a gente já está em marcha lenta, né? Aqui, nossa, gente, tem que acordar, o celular já está gritando, 5 horas da manhã. Aí você pula e toma banho correndo, e sai correndo, e deixa o menino no mar, e deixa na escola, e pega ônibus, e corre no serviço, e corre de volta para casa, toma banho, corre para a igreja. Não dorme na igreja. Mas pode acontecer? Pode, por causa do cansaço. E a dinâmica, irmãos, a gente já está cansado só de lembrar. Então, cidade é assim, irmãos: concentração de ideias e mudanças rápidas. Vimos também que nesse contexto vai surgir a prensa móvel, ou seja, aquilo que era pensado agora é colocado no papel. Agora vai ter a impressão de livros, de folhetos, de tratados. Meus irmãos, se não fosse essas descobertas, eu e você não tínhamos uma Bíblia na mão. Se não fosse Deus usando a graça comum de Deus atuando no meio dessas pessoas, não teria pessoas descobertas, criado mecanismos que facilitam tanto a nossa vida. Aí vimos no meio desse progresso, estão percebendo o progresso tecnológico, né? Lutero usou a prensa móvel e ele dizia, irmãos, que a tecnologia é uma bênção de Deus, e realmente é, irmão. E ele se apropriou disso para divulgar os seus escritos, a teologia dos reformados. Você tem também o avanço tecnológico na questão da exploração das minas, na descoberta da prata, e aí eles criaram a moeda, porque se antes o comércio era feito por meio de trocas, alguém plantava arroz e trocava pelo feijão do vizinho, ou trocava por outras coisas, o comércio era assim. Com essa mudança, com esse êxito para as cidades, as pessoas não tinham mais o que trocar, então precisavam de uma nova forma de comércio. Então eles passaram a criar as moedas, e isso foi cada vez mais sendo a forma de comércio, de câmbio nas cidades. As minas, então, foram fazendo com que quem tinha recursos para explorar ficasse mais e mais rico. Você tem também a criação dos canhões, e se você já assistiu os filmes épicos aí, você já viu o uso desses canhões nessas guerras, e daqui a pouco eles vão descobrir que a pólvora estava uma impulsionada violenta na bala, né? Então eles vão aproveitando tudo e desenvolvendo os canhões de guerra. Você tem aí um período de tensões sociais, porque esse convívio na cidade vai criando burburinhos, dificuldades de convívio entre as próprias pessoas. Alguns tinham muito, outros tinham pouco, alguns viviam na miséria, uns passando fome, os outros cada vez mais ficando ricos. Isso gera uma tensão, gera exploração. Alguns tinham que trabalhar, mas eram explorados, outros ficavam simplesmente na mendicância. Você tem um período aqui também de crises de valores. Esse aqui foi um período, ele é um período muito importante para a igreja compreender as mudanças, porque teve um cisma do Ocidente. Eu expliquei para a igreja que chegou um momento que a igreja católica medieval ela teve 2 papas, um na França, na cidade de Avignon, o outro com um grupo dissidente que voltou para Roma, e em Roma eles elegeram outro papa, e tiveram nesse período 2 papas. E quando nós estudamos esse período da crise aí, a parte que a gente acha cômico, porque foi os 2 papas, um excomungando o outro durante 40 anos, um xingando o outro, seu herege, e vice-versa, né? Então, lembrando, irmãos, que até aqui, nesse período, não existia a doutrina hoje que é afirmada pelo catolicismo romano da infalibilidade papal. Porque imagina um papa xingando o anti-herege e dos monte de outras coisas. Como é que ele é infalível e o clero se reuniu em concílio, escolheu um papa, mas aí eles dizem, nós erramos. Como é que há alguém infalível desse jeito? Como
algo infalível e você tem uma própria igreja dividida com dois papas se digladiando. Então isso tudo está mostrando para nós, irmãos, por meio de fatos históricos, que não é bem assim. Que essas coisas foram inventadas pela Igreja Católica Romana com o passar do tempo. Tá? Hoje, irmãos, eu tinha uma proposta um pouquinho maior para a gente caminhar, mas nós vamos ficar só nessa parte aqui, irmãos. Porque há algumas coisas importantes que a gente precisa esclarecer sobre esse período aqui, tá bom? A gente vai estudar sobre o conciliarismo, o anticlericalismo e o papado renascentista. Prosseguindo, irmãos. Sumiu. O Diego, dá um socorro aí, irmão. Aqui está funcionando, eu acho que talvez. Passou? Opa, foi demais. Beleza, beleza. Deixa eu pensar aqui. Dá um clique aí, Diego, no próximo, para a gente ler. No próximo. Não, você passou demais. Volta aí. Até o meu aqui também parou. Acho que eles combinaram de trabalho. Né? Aí, beleza. Espera aí, com paciência. Meus irmãos, prosseguindo aqui, eu quero destacar algumas coisas importantes sobre o conciliarismo. Por quê, irmãos? A igreja, então, diante da questão de ter dois papas, que um ficou xingando o outro durante 40 anos, como é que a igreja propôs resolver isso? Ela reuniu um concílio. E nesse concílio, irmãos, esse concílio foi chamado de concílio de Pisa. Esse concílio ele aconteceu no ano de 1408. Esse foi um concílio muito importante, irmãos, porque, veja só, os cardeais, tanto de Avignon quanto de Roma, que eles participaram, eles reuniram esse concílio e convocaram os dois papas, Urbano e Clemente. Só que eles, irmãos, já estavam, como diria o bom mineiro, escaldados com água quente, e eles declinaram da convocação para esse concílio. Porque nesse concílio, irmãos, eles concluíram que esses papas eram hereges cismáticos e notórios. Ou seja, a conclusão desse concílio de Pisa é que esses dois papas que existiam, eles estavam ali promovendo a divisão dentro da igreja e eles eram heréticos nas suas posturas, naquilo que afirmavam. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque nós ainda não chegamos nos reformadores que a gente conhece de nome, né? Por exemplo, Martinho Lutero, a gente ainda não chegou na história de Calvino e tantos outros. Isso é para mostrar, irmãos, que dentro do próprio catolicismo já havia um anseio por mudanças na igreja. Dentro do próprio catolicismo medieval, as pessoas já ansiavam por uma mudança na liderança da igreja por causa da corrupção, por causa de tudo aquilo que a igreja estava vivendo na mão desses homens. Aí, nesse mesmo concílio, eles elegeram um novo Papa, Alexandre V. E olha que interessante, irmãos, que durante este período aqui a igreja teve 3 papas. Olha só. Por que esse ponto é muito importante, irmãos? Porque você vê hoje pessoas afirmando a infalibilidade do Papa, e a própria história da igreja, do catolicismo mesmo, mostra o quanto que em vários momentos essas figuras de liderança religiosa, irmãos, era como se fosse um fantoche para que a igreja chegasse aonde ela queria financeiramente, em termos de poder, de conquista de terra, de dominar, de prevalecer sobre os outros povos, tá? Até hoje você ainda percebe essa sede por poder,
ganhar no Estado, tá? Por beneficiar-se de construção nas praças e tantas outras coisas, você já percebe isso. Após a morte de Alexandre V, o escândalo se agravou mais com a eleição do sucessor do Alexandre. Olha só, irmãos, este homem chamado Baldassare Cossa, ele assumiu o papado com o título de João 23. E olha só que a questão, irmãos, é que esse João 23, que agora é papa, ele era acusado de pirataria. Olha só, alguém que é o supra-sumo da liderança da igreja é um pirata. É alguém que escravizava e explorava o próximo. O fim da vida dele, irmãos, olha só, ele foi aprisionado e deposto pelo concílio de Constança. Percebe, irmãos, o quanto que há uma sede pelo poder, há uma briga pelo poder, a gente coloca um bem, mas se deu errado a gente coloca outro, muda um, traz o outro e assim por diante, desde que a gente leve para o benefício. O seu título, João 23, bem como os seus esforços para manipular o concílio, foram redimidos aí cerca de 450 anos depois por João 23. Se você pegar uma listagem com os papas da Igreja Católica Romana, você vai perceber isso, depois você pesquisa lá no YouTube. Os papas da Igreja Católica Romana, você tem um período que está em branco. Esse é um período, uma hora a gente fala sobre isso, a papisa Joana, teve uma mulher, e ela infiltrou no monastério, cortou o cabelo, como os monges daquele roupão, para você diferenciar o roupão da mulher. É difícil, né? Aquele roupão, o cabelo cortado, e ela se tornou o papa, o primeiro papa mulher. Só que lá na genealogia dos papas, você tem um período em branco. O período que não tem nada. É o período em que essa papisa Joana assumiu como papa da igreja. Só que ela se envolveu com o seu ajudante, engravidou dele. Um dia ela foi expulsar um demônio lá numa vila e ela deu a luz na procissão e ele saiu gritando: milagre, milagre. É culpado pela luz. Irmãos, a história tem filme. Procure no YouTube, a papisa Joana, vocês assistam. A papisa Joana, tem um filme, tá? Se vocês quiserem ler o livro, acho que o livro é um pouco mais difícil de vocês encontrar, mas o filme tem no YouTube. Então é importante vocês conhecerem, vocês não sabiam dessa história, né? Não. Lá no Instituto Bíblico, nos trabalhos de seitas e religião, eu fiz um trabalho sobre este livro, que eu achei muito intrigante. E a história, é daquelas de arrepiar o cabelo. É daquelas que faria realmente a pessoa conhecer a história e falar assim: gente, essa igreja estava no fundo das trevas dele. Como foi a conclusão dos reformadores, tá? Prosseguindo, irmãos, no ano aí de 1414, a Sara está empolgada aí. A Sara me ajuda aí, filho. No ano de 1414, no concílio de Constança, esse concílio foi convocado pelo Papa João. Teve, irmãos, olha só, 29 cardeais, 33 arcebispos, 3 patriarcas, tinha patriarca também na igreja, olha só, não é novidade hoje. Tinha 300 bispos, inúmeros abades, monges, teólogos e tinha os canonistas. Esses canonistas, irmãos, a Igreja Católica tinha as suas leis canônicas. Por exemplo, para depor o Papa, como é que o concílio tirava o Papa? Tinha uma lei canônica que dizia assim: o Papa elege, o concílio pode tirá-lo. Então, por isso que reuniu o concílio e excluiu lá os 2 papas e elegeu o terceiro, tá? É por isso, é com base nessas leis canônicas do catolicismo. Então, tinha essas pessoas que eram os especialistas nessas leis, tá? Você tinha também muitos representantes regentes, e nesse concílio, irmãos, houve um consenso de que os 3 papas deveriam renunciar. Percebe, irmãos, como é que está a igreja? Não é só a
sociedade que está um caos. A igreja também está uma bagunça. Isso daqui a pouco vocês vão ficar ainda mais assustados, tá? Eu tinha mais coisa. Com isso tudo, irmãos, vai surgir o espírito anticlericalismo. Ou seja, as pessoas começaram a se levantar e a repudiar o clero da igreja. Então, quando você ouve a história da reforma protestante, não é um cara religioso, um monge que surgiu lá, rebelde, que resolveu se opor à liderança, ao Papa, aos papas, aos monges, à própria Igreja Católica. Você tem toda uma história, eles estão se opondo a um mundo de corrupção, a uma igreja corrupta, a uma igreja que está perdida, que está longe da Bíblia, que está longe de Deus. Então cresce esse espírito, irmãos, esse desejo de reforma na sociedade e na igreja. Você tem dentro e fora, as pessoas não querem mais esses líderes corruptos. Seria um bom exemplo para nós, né? Ao invés de a gente votar o corrupto, a gente começar a orar para Deus tirar, né, a corrupção. Então havia, irmãos, um problema, olha só, moral e ético nos papas e na liderança. Então, irmãos, quando você vai observar os fatos acontecendo, envolvendo, seja os reis, seja os religiosos que estão lá tentando manipular esses reis também para levar uma vantagem, você tinha problemas morais e éticos seríssimos. Você tem, por exemplo, esse anticlericalismo, ele expressa a abrangência das críticas que era levantada contra, seja os reis ou contra a liderança da igreja, tá? Olha só algumas coisas que tinha, irmãos. Nesse misto aí, você encontrava suborno, o nepotismo e simonia. O suborno, irmãos, as pessoas, por meio de recursos, ganhavam vantagem, né? Não é só no contexto brasileiro que tem um jeitinho brasileiro. Lá também tinha uma forma humana, carnal, de levar vantagem, de pagar uma propinazinha. Não é só a nossa política, né? Na Idade Média já tinha isso. E às vezes eu me sinto olhando no Brasil hoje que a gente está na Idade Média, irmãos. Ao longo de estudar esses fatos aqui, parece que a gente está assim, né? Você tem suborno, você tem o nepotismo, que é quando o pai empregava os filhos e ajeitava a vida financeira da família inteira, tá? Isso não é só hoje, irmãos. Desde sempre tem isso aí. Você tem, por exemplo, a simonia, que é quando os líderes religiosos vendiam os carros da igreja. Se seu pai der algum recurso, você vai ganhar um cargo aqui, vai ser um cardeal na igreja, vai ser um padre, vai de repente ser um professor da universidade, depende do que você pagar, depende do dinheiro que vai cair na conta, né? Olha só, irmãos, você tem aí o período do reinado de Alexandre VI. O seu filho César é descrito como, olha só, imoral, homicida e assassino. Era assim, irmãos, o nível de liderança política. E um autor chamado Nicolau Maquiavel, ele escreveu a obra O Príncipe, inspirado nesse filho de Alexandre VI, na forma como ele vivia, na promiscuidade, na imoralidade. O próprio rei também vivia assim, irmãos, de uma forma promíscua sexualmente, ele promovia brigas, olha só como matava as pessoas, irmãos, envenenados. A corrupção, irmãos, tudo presente nesse contexto. E assim, a igreja e esses reis, irmãos, caminhavam assim. Porque não importava a mentira ou a corrupção, desde que houvesse benefício para a igreja católica medieval. Aí nesse contexto, irmãos, Deus começa a levantar aqueles que vão incomodar. Eu quero desafiar você a estudar um pouquinho sobre Jerônimo Savonarola, tá? Se você já leu, releia, você encontra no YouTube.
tem um vídeo dos Heróis da Fé, que é um livro, você encontra os vídeos no YouTube sobre a história, a biografia desses homens. Jerônimo Savonarola, ele foi um pré-reformador e ele pregou muito confrontando os pecados dos seus dias. Os pecados do rei, da corte, da igreja, dos religiosos dentro da igreja, a ponto que as pessoas não suportavam mais ouvir ele pregando. Eu acho que eu vou estudar mais sobre Jerônimo Savonarola. A gente aprender a pregar contra o pecado, né, irmãos? Porque o que a gente tem, irmãos, de promiscuidade, intrigas, corrupção, suborno, o que a gente tem de problema moral e ético na nossa sociedade, irmãos, a gente tem que pregar mais. Estamos pregando muito pouco sobre os pecados, tá? Irmãos, eu encerro por aqui, porque o próximo tópico que a gente vai estudar com vocês, já no domingo, é sobre a história da reforma na Inglaterra. Mas na outra terça-feira a gente vai voltar sobre Lutero, tá bom? Aí vocês vão construir um castelo aí e aprendendo um pouco mais desse panorama. Algumas lições, irmãos, disso tudo. Eu e você somos miseráveis pecadores carentes da graça e da misericórdia de Deus. Então todos esses pecados que a gente viu na Idade Média, nos reis e nos reinados promíscuos, como de Alexandre VI, a gente vê também na política brasileira, corrupção, nepotismo, suborno, compras de voto. Você acha que as pessoas que se envolvem com política no Brasil, que saem aí com adesivos dos candidatos, no peito e tal, você acha que todo mundo está interessado realmente num pensamento político, numa administração pública que contempla o bem, o cuidado das pessoas? Muitos irmãos vendem um voto, muitos estão aí levantando bandeirinha de candidato, não estão interessados no emprego. Quando fulano ganhar, meu emprego vai se manter, eu vou continuar na vida boa. Essas são formas, irmãos, de corrupção sutil. E daqui a pouco, irmãos, nós estamos acostumados com uma corrupção maior, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então não existe, irmãos, uma pequena corrupção, uma corrupção grande. Tudo começa, irmãos, da mesma forma, com o coração desabado, pecador, miserável do homem. Então, se eu e você não manter os nossos pés firmes no caminho do Senhor e os nossos joelhos dobrados aos pés da cruz, daqui a pouco é eu e você que seremos os próximos corruptos. As pessoas gostam muito de falar assim: tem corrupção, os políticos são corruptos. Mas a gente não pode esquecer da corrupção da nossa sociedade, da nossa natureza. Nós somos desesperadamente corruptos, diz a Bíblia. Não há nenhum justo sequer, todos pecaram e carecem da graça e da misericórdia de Deus. Outra lição, irmãos, é que a Idade Média nos mostra o quanto que a corrupção, a mentira, a manipulação, irmãos, de símbolos religiosos estiveram dentro da igreja. Hoje, irmãos, não é muito diferente. As pessoas acham que fazendo uma maratona lá para Aparecida do Norte, os seus problemas não vão embora. Fazer uma reza para a santa, pagar uma penitência, andar descalço no asfalto 20 quilômetros, carregar uma cruz nas costas, subir com uns 10 litros de água na mão até um alto do morro, onde é um cruzeiro, e fazer uma reza, e jogar água lá, vai fazer chover, vai fazer Deus abençoar. As pessoas continuam, irmãos, gostando de indulgência por causa da religiosidade, irmãos, empobrecida de ensino bíblico, por causa de não conhecer, irmãos, a doutrina da graça, a graça de Deus em Cristo Jesus. Você não compra a bênção de Deus, você não compra o favor de Deus, mas as pessoas continuam gostando. Elas vão longas distâncias, irmãos, levar dinheiro para o Universal, para o Edir Macedo, passar no Vale do Sal Grosso, lá no Edir Macedo, ir na campanha da prosperidade, da libertação. É como se Jesus não fosse suficiente.
que a gente precisa da rosa ungida, da toalha ungida do Valdomiro, um monte de coisa, menos de Jesus Cristo. As pessoas falam atrás de tudo isso, irmãos, mas elas não querem Jesus. Porque se elas quiserem Jesus, tem que abrir a Bíblia e buscar conhecimento sobre Ele. Porque Jesus, irmãos, Ele não fala conosco pelo vento soprando, pelo arrepio na pele, é pelas Escrituras, conforme diz Hebreus. Deus falou aos pais por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos fala por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que hoje nós precisamos resgatar o lema que existe nas igrejas reformadas. Era uma expressão latina chamada Ecclesia Reformata Sempre Reformata. Igreja reformada sempre se reforma. A igreja precisa, irmãos, passar por uma reforma hoje. Nós temos a palavra de Deus, mas estamos numa crise terrível de ética e moral dentro da igreja. É uma vergonha que temos visto, irmãos. Pessoas que se dizem cristãs e apoiam o homossexualismo, aborto. Pessoas que se dizem cristãs, irmãos, e apoiam pessoas com a vida imoral, com interesse, irmãos, em cargos políticos e benefícios que vem disso. Isso é uma vergonha, irmãos. Eu quero exortar você a ler o Salmo 15 em casa. Salmo 15, lembra desse salmo? Lá diz como vive o cidadão dos céus. Você não é só cidadão de águas vivas, você é cidadão dos céus. E você deve viver ético e moral de acordo com o cidadão dos céus. Você deve ter uma ética e uma moral alinhada com alguém que vai passar a eternidade com Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Nada menos do que isso, irmãos, deve ser tolerado ou suportado pela igreja de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que possamos buscar uma nova reforma na igreja hoje, de uma forma urgente, em nome de Jesus.